E aí, tudo certo? Hoje a gente vai dar uma olhada num movimento que, olha, pegou a arte e botou ela debaixo de um microscópio e não teve o menor medo de mostrar o que encontrou por lá. É isso mesmo, tô falando do naturalismo, uma mudança de jogo total na literatura e nas artes. Bora mergulhar nisso. Para começar, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta aí. Qual que é o papel da arte, afinal? Ela serve para a gente fugir da realidade, para mostrar um mundo mais bonito, idealizado? Ou a função dela é ser um espelho que mostra a vida como ela é, com toda a parte dura e desconfortável que vem junto? Foi exatamente dessa tensão que nasceu o naturalismo. E aqui está o contraste, bem claro. O naturalismo surge como uma resposta direta, um chega pra lá no romantismo. Enquanto os românticos estavam lá fugindo da realidade, com seus heróis perfeitos, suas emoções à flor da pele, os naturalistas chegaram e falaram: opa, peraí, chega de sonhar, tá na hora de observar. Eles queriam uma arte baseada em fatos, objetiva, quase científica mesmo. Então vamos ver como é que esse movimento decidiu parar com a fuga da realidade e, pelo contrário, começou a dissecar essa realidade. E essa imagem de um cientista analisando a sociedade numa placa de laboratório é a metáfora perfeita para o naturalismo. O movimento surgiu lá na França, no meio do século XIX, com uma meta bem clara. Não era só mostrar a realidade, mas explicar essa realidade, como um cientista explica um fenômeno da natureza. Agora, o mais interessante é que isso não foi só uma escolha artística, sabe? O naturalismo foi muito, mas muito influenciado por umas ideias científicas e filosóficas que estavam bombando na época e mudando completamente o jeito que as pessoas viam o mundo e a si mesmas. O primeiro pilar é esse aqui, o determinismo. A ideia era bem radical. Ninguém era dono do próprio destino. Na verdade, a pessoa seria só um produto de forças que ela não controla. Para esses pensadores, o ser humano não tinha livre-arbítrio, não. Ele era moldado por 3 fatores. O meio em que vivia, a sua herança genética, ou que na época eles chamavam de raça, e o momento histórico. Ou seja, as nossas ações já estariam, de certa forma, escritas. Aí vem o positivismo. Essa galera defendia que a ciência era a chave para tudo. O único jeito de entender o comportamento humano, a sociedade, a pobreza, a violência, era através do método científico. A arte, então, tinha que pegar carona nessa e adotar a mesma postura. E para fechar o trio, o darwinismo social. Basicamente, os artistas pegaram as teorias do Charles Darwin sobre seleção natural e aplicaram na sociedade humana. A vida passou a ser vista como uma luta constante pela sobrevivência, onde os mais fortes ou os mais adaptados se davam bem, e os mais fracos, ficavam para trás. Ok, vamos em frente para ver como é que todo esse pensamento científico se transformou no estilo de arte único e muitas vezes bem chocante. Pensa nisso aqui como se fosse o kit de ferramentas de um escritor naturalista. Primeiro, objetividade científica. Nada de opinião, só observação. Depois, a impessoalidade. O narrador é tipo uma câmera escondida, sabe? Ele só mostra, não julga. As descrições eram super detalhadas para capturar cada cantinho sombrio. Eles também usavam muito a zoomorfização, que é comparar as pessoas a animais agindo por puro instinto. E o foco sempre nas doenças da sociedade. E esse trecho aqui, nossa, ele é o exemplo perfeito de zoomorfização. Nessa parte famosa de O Cortiço, o Aloysio de Azevedo não descreve as pessoas acordando. Ele descreve o cortiço inteiro como se fosse um bicho, um organismo vivo que está despertando. As pessoas são só parte desse corpo gigante. Genial, né? Diferente de tudo que veio antes, o naturalismo não tinha medo do feio. Muito pelo contrário, ele ia atrás dos aspectos mais degradantes e desconfortáveis da vida humana de propósito. A literatura virou uma espécie de laboratório para estudar as doenças da sociedade. E é claro que essa forma radical de fazer arte não ia ficar só na França, né? Rapidinho, essa ideia começou a se espalhar pelo mundo. Olha só a velocidade com que o movimento se espalhou. Começa com a obra do Émile Zola na França, que foi um escândalo. Pouquíssimos anos depois, o Eça de Queiroz leva a ideia para Portugal. E já em 1881, o Aloysio de Azevedo publica O Mulato, o livro que dá o pontapé inicial do naturalismo aqui no Brasil. Agora vamos esclarecer uma dúvida bem comum. Realismo e naturalismo são parentes próximos, mas não são a mesma coisa. Pensa assim, o naturalismo é o realismo levado ao extremo. Enquanto o realismo fazia uma crítica da burguesia, das instituições, o naturalismo ia mais fundo, lá nas classes mais baixas. Ele não via as personagens como pessoas complexas, mas quase como cobaias de um experimento, movidas por instintos básicos. E aqui no Brasil,
Esses foram os caras que pegaram a estética naturalista e aplicaram na nossa realidade. O Aloysio de Azevedo, em O Cortiço, fez uma denúncia fortíssima sobre a vida nos cortiços e o preconceito racial. O Adolfo Caminha quebrou um tabu gigantesco ao falar de homossexualidade em bom crioulo, o que foi um choque na época. E o Inglês de Souza mostrou como o isolamento da Amazônia podia corromper até um religioso, provando a tese do poder do meio sobre o indivíduo. Então, o ponto-chave é que o legado do naturalismo vai muito além dos livros, sabe? A influência dele foi sentida em várias outras formas de arte. Essa busca pela realidade nua e crua também invadiu as artes visuais e os palcos. Pintores como Honoré Daumier, lá na França, começaram a retratar o dia a dia dos trabalhadores. E no teatro, gente como o próprio Émile Zola levou para os palcos os conflitos sociais, a luta pela sobrevivência, com uma atenção absurda aos detalhes do cenário, para tudo parecer o mais real possível. E a gente termina voltando para a pergunta do começo, só que agora ela tem um peso diferente. O naturalismo nos obrigou a encarar essa questão. Ele defendeu que sim, a arte tem esse dever, e ao fazer isso ele abriu as portas para muito do que a gente entende como arte hoje. A questão que fica é, até que ponto a gente quer ver a verdade, nua e crua, refletida na arte? Uma reflexão que, com certeza, continua super atual.